Boa noite, ao vivo mais uma terça-feira, trazendo conteúdo de qualidade para você sobre treinamento emocional. Essa é a segunda parte da aula, Por que você deve ser perfeito nas redes sociais. Essa aula foi um pedido de uma seguidora, então se você também tem dúvidas, tem alguma dor, alguma coisa que você tenha dificuldade de solucionar sozinho, dentro dos meus conteúdos, me manda uma direct, compartilha, né, nas caixinhas de perguntas quando eu deixo, que eu vou ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para você. A proposta dessas aulas de terça-feira é que você tenha um conteúdo bem profundo de treinamento emocional para poder se trabalhar, para poder melhorar os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá. Vou fazer um apanhado bem rapidinho da aula passada. Se você não assistiu ainda a parte 1, busca no meu feed, que é para que essa aula faça um sentido maior para você. Por que falar sobre esse tema? Por que falar sobre por que você deve ser perfeito nas redes sociais? Porque existem muitas dores por trás de você, empreendedor, que escolhe dar a sua cara a tapa, né? Aparecer nas redes sociais diariamente para vender o seu serviço, o seu produto, não importa, né? Para falar sobre o seu trabalho, o seu negócio. Então, tá muito bacana essa aula nesse sentido. Boa noite, Jaque! Nesse sentido, para que você quebre esses tabus, não é? Entenda como você seguir de forma emocionalmente saudável. Então, vamos lá, fazendo um apanhado geral do que a gente viu na aula 1. Boa noite, amiga. Fazendo o apanhado geral do que você viu na aula 1. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre quais são as dores, né, em relação às redes sociais, quais são as dores mais comuns, o que mais pega aí para você que é empreendedor. A gente falou também sobre as consequências de você não trabalhar essas dores ou não curá-las, como é que isso envenena a sua vida, como é que isso atrapalha o seu negócio, como que isso muitas vezes faz até você querer desistir do seu negócio, né? A aula passada tá cheia de exemplos super bacanas, então te convido a assistir também, para fazer mais sentido o que eu vou te passar hoje. E aí, falando dessas dores, das consequências, o que a gente listou? A gente falou da necessidade de aceitação, necessidade de reconhecimento, necessidade de agradar, né? Falamos sobre a baixa autoestima, sobre o desequilíbrio emocional, sobre a não capacidade, ou seja, um apanhado e muito mais, né? Um apanhado de coisas que está por trás aí, em termos de consequência, de você manter essas dores, né? De você não se trabalhar, de você fazer com que o seu negócio esteja sempre à mercê do que os outros querem que você faça, como é que os outros querem que você se porte, né? Então a gente viu isso com mais detalhes na aula passada. O que isso causa na nossa vida, com a sua autoestima, com o seu equilíbrio emocional, né? E a gente também começou a ver na aula passada, e é o assunto que a gente vai concluir hoje, como seguir saudável, né? Emocionalmente saudável. Então, como é que eu coloco o meu negócio em prática? Como é que eu dou minha cara a tapa sem desistir? Como é que eu enfrento esses obstáculos aí, essas questões que me fazem, de repente, desanimar, né? É sobre isso a aula passada e essa aula. Fica comigo que a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais hoje para concluir esse assunto. E eu quero inclusive falar para você, antes da gente continuar o assunto, que aquele resumo, aquele infográfico que a gente sempre disponibilizava depois de toda a aula, sempre um dia posterior a cada aula, nas quartas-feiras, a gente colocava um resumão, os principais pontos de cada aula. Então eu quero te falar para você que me assiste, e vai ter essa informação, só você que está me assistindo, não é? Que esse resumo, esse infográfico vai ser disponibilizado para quem pedir para mim, por direct, por inbox. Eu não sei se você vai assistir essa aula no YouTube, se você vai assistir essa aula no Instagram ou no Facebook, mas seja como for, você pode sempre me chamar no privado e falar: Ju, eu quero o meu resumo, tá bom? Então, a partir de hoje, esses resumos vão ser entregues para quem solicitar para mim no privado. E esse é um recadinho importante que eu queria te dar. Então, vamos lá.
Fazendo essa continuidade aí de tudo que a gente falou na aula passada, de como é que eu vou seguir saudável nas redes sociais, né? Como é que eu não vou desanimar? Como é que eu vou manter minha autoestima elevada mediante tantas, de repente, ou tantas críticas, ou a baixa, se você não tem o número de seguidores altos, o Instagram tá com tantas mudanças aí, de repente os seus dados estão oscilando, isso tá te desanimando. Como é que eu sigo saudável com isso? Então, primeiro, linkando com tudo que a gente falou já, abra mão da sua necessidade de ser perfeito, tá? Abra mão disso. Lembra, eu falo muito de perfeccionismo, muito, em muitos vídeos, né? Deixe ir essa necessidade. Falo muito que perfeccionismo não é qualidade, tá? Se você quer entender mais sobre isso, vê o material que está no meu feed, que eu falo bastante sobre isso. Abra mão daquela necessidade de agradar, porque veja só, você tem um negócio na internet. É claro que a opinião dos seus seguidores, seja o seu conteúdo, eu trabalho com desenvolvimento humano, seja o seu conteúdo, seja o seu produto, se você oferece um produto, ou seja qual for o seu serviço, é claro que a opinião dos seus seguidores, ela interessa. É claro que você deve estar sempre atento a quais são as necessidades do seu consumidor, do seu seguidor, o que é que chama mais atenção nele dentro de tudo aquilo que você ensina ou de tudo aquilo ou do produto que você vende, não importa. Isso sim, é muito importante que você fique atento. Mas isso é uma coisa, então você vai estar atento ao seu público para criar conteúdo, para trazer material, para ofertar aí os produtos que você vende. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é eu ficar o tempo todo preocupada, por exemplo, com a minha imagem. Hoje, de propósito, gente, eu tô sem fazer a unha, eu tô sem batom e de propósito, hoje eu realmente não estava a fim de cuidar disso e eu vou falar disso ao longo da aula, mas foi bem proposital. Então, outra coisa bem diferente é você ficar preocupado. Será que a minha imagem tá boa? Será que eu falei besteira? Será que eu tenho que fazer mais desse jeito, mais do outro? E aí, cada pessoa que você pergunta vai dar um palpite diferente e você vai ficando maluco. E, na verdade, você vai misturando um monte de informação e isso acaba prejudicando o seu trabalho. Entende? Que é diferente uma coisa da outra. Estar atento ao que o seu público te pede é uma coisa. Ter o seu negócio ou estar nas redes sociais sendo um marionete, um robô nas mãos dos outros, das pessoas, sejam clientes, sejam seguidores, seja sua família, seja quem for, é outra totalmente diferente, tá bom? Isso é importante que você preste atenção nisso. Outra coisa, então, aqui entra a necessidade de agradar também todas essas crenças que a gente já conversou, que estão relacionadas, são bracinhos da sua autoestima. Então, se isso é muito latente em você, é necessário que você trabalhe a sua autoestima nesses pontos. E deixe ir, abra mão da necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Você nunca vai agradar todo mundo, né? Nunca, e tá tudo bem com isso. O importante que eu sempre falo, você precisa ter segurança. Por que você tá escolhendo se colocar na internet da maneira como você está escolhendo? Você tem segurança daquilo que você passa? Se você vende um produto, você tem segurança da qualidade do seu produto? Se você vende um serviço, você tem segurança da qualidade do serviço que você entrega? Se você tem essa certeza, a opinião dos outros não importa, tá? Você vai utilizar o seu público para pesquisa de mercado, para entender o que você pode trazer de melhor para eles, não para que eles guiem as suas decisões. São coisas completamente diferentes e é importante que você entenda isso, tendo assistido essas duas aulas que eu te passei, a da semana passada, que é a parte 1, e a dessa semana, que é a parte 2, onde a gente finaliza esse conteúdo, tá bom? Outra coisa importante que eu quero muito falar para você é saiba o que você vende. Porque claro que se você tem um negócio na internet, você vende alguma coisa, né? Eu quero quebrar alguns tabus referentes a vendas também, sem essa hipocrisia de que vender é feio. Porque se você tem isso dentro de você, e essas são crenças limitantes que que no meu início eu tinha também esse desconforto de vender, você não vai ficar muito tempo nas redes sociais. Ou você vai fazer um trabalho filantrópico, que eu tenho certeza que não é esse o seu objetivo, não é? Então, vamos quebrar esses tabus, essas crenças limitantes em relação à venda. Se você sente vergonha de vender, se você sente desconforto em colocar preço no seu trabalho, se você se sente desconfortável em assumir que você pretende viver do seu trabalho, as coisas vão desandar. Então, essas crenças em relação à venda para você
que trabalha nas redes sociais, que tem um negócio digital e que tem as dores que a gente citou na aula passada sobre essa necessidade de ser perfeito, de passar uma imagem impecável, você vai ter grandes dificuldades. Então, é muito necessário que vocês trabalhem nessa área de vendas também, certo? Um negócio próprio, ele não vai se sustentar com essas crenças, isso é líquido e certo, muito menos um negócio digital, né? Um negócio físico vai desandar, mas um negócio digital vai desandar mais cedo ainda, entende? Então, é bastante importante isso. Então, o que você entrega para o seu cliente, o que você oferece, o que você fala para quem te segue, para quem tira informação com você inbox, para quem te pergunta sobre as suas postagens, aquilo que você fala, a maneira como você trata as pessoas que te seguem, ela tá coerente com aquilo que você diz que entrega? Tá coerente aquilo que você fala com aquilo que você faz, com aquilo que seu cliente recebe? Isso é o mais importante. É essa atenção que você precisa prestar e não se é mais adequada essa postura ou aquela, se nós mulheres principalmente, se eu tenho que estar com o cabelo mais assim ou mais assado, com a imagem mais assim ou mais assado, e eu vou te dar exemplos durante essa aula de alguns tipos de negócio para você entender que o teu pensamento tem que ser no seu negócio. Não importa o que fulano, ciclano, o que as outras pessoas do marketing digital estão fazendo nas suas redes sociais, tem que ter coerência no seu negócio, dentro daquilo que você se propõe a passar. E por isso que eu vou te trazer nessa aula exemplos de diferentes negócios para que você consiga entender isso melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar dando o meu exemplo aqui, tá? Eu tenho um negócio digital nas redes sociais. Ok. Pegando o apanhado de toda a conversa que a gente teve na aula passada. O que eu faço? Se você está chegando pela primeira vez, você vai ter a oportunidade de saber. Se você já me acompanha, já me segue, você já sabe. Eu sou treinadora emocional, então o que eu vendo é treinamento emocional. Como é que eu vendo o meu treinamento emocional? Eu tenho atendimentos individuais online, eu tenho treinamentos no WhatsApp, treinamento no Hotmart, treinamentos que estão em processo de subir para Eduz. Então, ou seja, eu atendo tanto com treinamentos digitais, como com atendimento, com um treinamento presencial online, né? É presencial, mas é online, em atendimento individual. Ok, essas são as formas que eu vendo. Estou usando aqui o meu exemplo para você entender o que eu quero falar sobre ser perfeito nas redes sociais. Ok, então o que eu te ensino? Se você me acompanha, se você segue meus conteúdos, se você assiste as minhas aulas, eu vou te ensinar a lidar com as suas emoções de uma forma mais saudável e equilibrada. Eu vou te ensinar a se treinar diariamente para não ser dominado pelas suas emoções, pelas suas crenças. Não ser dominado nem pela sua mente, nem pelas suas emoções. É isso que eu faço. E por que eu te ensino isso? Para que você obtenha melhores resultados na sua vida profissional, nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos familiares, vida social, não importa qual é a área da sua vida que esteja emperrada. Se a questão que emperra a sua vida for o seu desequilíbrio emocional, a sua autoestima, qualquer coisa relacionada às suas crenças ou às suas emoções, eu te treino para que você supere isso. Ok, esse é o meu trabalho. Então, estou te explicando dentro do tema para você entender como é que você deve pensar em relação à sua postura nas redes sociais. Tá. Então, esse raciocínio que eu estou fazendo com o meu negócio é para que você tenha com o seu negócio, para você entender se está coerente ou não, tá bom? Estou te explicando para isso. Então, tá bom. Eu sei já o que eu faço, eu sei já o que eu entrego, como é que eu entrego, certo? Quais são as ferramentas que eu, Juliana, utilizo, por exemplo? Eu utilizo inúmeras ferramentas, tanto nos treinamentos quanto para atender. Ferramentas de inteligência emocional, ferramentas de autoestima, ferramentas de autopriorização, de coaching, de PNL, de mentoria. Eu uso uma gama de ferramentas e essas ferramentas formam o meu método de atendimento, que é o método Eu Sou Minha Melhor Escolha. Né? Quem está comigo há mais tempo já sabe disso. Então, por que o método Eu Sou Minha Melhor Escolha? Primeiro que esse nome foi criado por mim no meu primeiro treinamento e porque ele traduz a essência do que eu faço. Né? O tipo de atendimento que eu faço, que só eu faço. Tá, eu quero que você faça esse raciocínio que eu acabei de te dar com o meu negócio, com o seu, para você entender se está coerente. Tudo que eu descrevi sobre o meu negócio, será que tudo isso que eu estou te falando,
que eu sou, que eu faço, que eu entrego, que eu trabalho. Será que tudo isso está coerente com o que eu entrego quando um cliente compra algo de mim? Será que tudo isso que eu estou te falando está coerente não só com o que eu entrego gratuitamente, mas com o que eu entrego quando alguém compra, com as minhas vendas, com os meus treinamentos, com o meu atendimento online? Sim, está coerente. E eu estou te chamando a atenção porque é isso que você precisa prestar atenção. Se tem coerência aquilo que você diz que faz com aquilo que você vai entregar quando o seu cliente te chama, seja gratuitamente ou seja pago. É isso que você deve prestar atenção em relação ao seu trabalho nas redes sociais. E não todas aquelas dores que a gente conversou na aula passada, que eu não vou repetir aqui, para não tomar tempo da aula. Você pode voltar e assistir aquilo. Entende? Isso aqui que eu estou te trazendo hoje é o que realmente importa que você foque dentro do seu negócio digital. Depois me fala, você que vai assistir essa aula gravada, você que está me assistindo aqui, se está fazendo sentido isso que eu estou te falando. Como é que é isso para você hoje? Como é que está isso no seu negócio hoje? Então, por exemplo, ainda terminando de falar de mim, o que importa para mim, Juliana? Me importa atrair pessoas que se interessem pelo que eu tenho para falar, pelo conteúdo que eu tenho para passar. Não pessoas que vão ficar observando como é que está o meu cabelo na aula, ou nas postagens, ou nos vídeos, se eu fiz a unha ou não, se eu utilizo tecnologia de ponta ou não, se o vídeo está mais ou menos iluminado. A pessoa que se preocupa com isso, se está me seguindo, esperando, se eu cada hora estou postando vídeo de passeios, lugares maravilhosos, se é isso que você está esperando quando eu resolver me seguir, pode parar de me seguir agora. Porque não é esse o meu interesse, não é isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você se preocupe com o conteúdo que eu tenho para te entregar. Para mim, tá? Para mim, não me importam ter seguidores ou ter pessoas que visem um status, que visem o estilo de vida. Eu quero te passar o meu conteúdo. Eu quero que você se conecte com o meu conteúdo. Então, sabendo disso, a forma como eu me porto dentro da minha rede social é coerente com isso que eu estou te falando. E por que eu estou te falando isso? Dando o meu exemplo, para que você faça esse raciocínio com o seu negócio e entenda se você está fazendo as coisas da maneira correta. Se você está tendo o raciocínio correto dentro do seu negócio para você entender qual é a postura mais adequada, ok? Então, isso é extremamente importante. E como eu falei lá no começo da aula, hoje nem a unha eu fiz e nem batom eu passei. Por quê? Porque hoje eu realmente não estava afim. Primeiro que conectou muito com o que eu ia te passar na aula e hoje eu não estava afim. E tudo bem, como eu falei, se você vem aqui para olhar a minha imagem, olhar como é que eu tô, o quanto as coisas estão impecáveis por aqui, você está seguindo a pessoa errada. O que eu quero é te passar conteúdo de valor. Se isso te interessar, pode continuar aqui comigo. Se isso não te interessar, não tem nenhum problema, busque as pessoas que te interessem, que tenham o estilo de vida que você quer seguir. E olha só que interessante, eu não te falo nada por acaso. O que é que eu estou fazendo quando eu te afirmo isso que eu estou te afirmando? Eu estou dizendo, eu tenho segurança do que eu ensino, eu tenho segurança do que eu te passo. Vai se conectar comigo quem se interessa pelo que eu falo, quem não se interessa, tá tudo bem. Não fica aqui. Quando a gente tem segurança do porquê que a gente faz as coisas, não importa a opinião dos outros, porque você sabe que vai se conectar com você quem busca aquilo que você quer passar. Ponto. É por isso que eu quis trazer o meu exemplo, para você entender qual é o tipo de raciocínio à luz da inteligência emocional, da autoestima elevada que você deve ter. Tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade nesse processo, é importante que você retome aí tudo que a gente citou desde a aula passada para você se trabalhar, tá bom? Outro exemplo que eu vou dar é o exemplo da Jaque, que trabalha comigo. Aliás, a gente é parceira, né? A Jaque é a minha estrategista digital predileta. E o que a Jaque faz, por exemplo? Ela trabalha com estratégias digitais humanizadas. Se você seguir o perfil da Jaque, Jaque Dutra 1, você vai ver que ela trabalha de uma forma diferenciada do que a gente vê em termos de estratégias digitais por aí. E foi isso que fez com que eu me conectasse tanto com ela e que a gente estabelecesse a nossa parceria. Então, assim, mais uma vez, o que a Jaque passa, o que a Jaque fala,
o que a Jaque mostra em termos da imagem dela está coerente com aquilo que ela quer. Então você entende que é esse o raciocínio que você precisa ter? É isso que você precisa entender. Aí você vai buscar no teu cliente, nos teus seguidores, as dores, como é que o teu conteúdo pode conectar melhor com ele. Bem-vinda, Di! A Di vai fazer uma live aqui como minha convidada na segunda-feira que vem. Depois a gente divulga todas as informações. Seja bem-vinda! Então, com esses dois exemplos que eu te dei, já deu para você entender bastante qual é o raciocínio que você precisa ter em relação ao seu negócio e a sua postura nas redes sociais. E aí eu vou reforçar alguns pontos em relação a isso, pegando o raciocínio dos dois exemplos que eu te dei. Aquela vida fantástica, aquela vida glamurosa, né? Ela combina com quem? Para quem é interessante passar esse tipo de estilo de vida nas redes sociais? Quem vende treinamento financeiro, quem fala de abundância e prosperidade, quem te promete, quem tem a promessa de fazer você crescer de patamar, saltar de patamar, de um patamar financeiro X para um patamar financeiro Y. Para esse profissional, obviamente, o estilo de vida, a imagem, a forma, o dia a dia dessa pessoa mais glamuroso vai ser importante para corroborar aquilo que ele está vendendo, para dizer, puxa, não, é verdade isso que a pessoa está falando, ela vive aquilo. E nessa frase eu cheguei onde eu queria chegar. Você só precisa ser de verdade. A gente falou isso na aula passada. Você só precisa, de fato, viver o que você promete. Então, por exemplo, o que eu te prometo? Eu te prometo treinamento emocional, inteligência, saber usar a sua inteligência emocional, ter a sua autoestima elevada e, com isso, conseguir melhores resultados. O que é que eu preciso te mostrar nas redes sociais? A minha vivência, o meu treinamento emocional em mim. Isso eu te mostro todos os dias. Eu te mostro, inclusive, os bastidores da realidade dos dias em que eu oscilo. Tá, como é que eu faço nos dias como eu oscilo? Você entende? Então você só precisa ser de verdade. Só isso que é importante. O restante se constrói de uma maneira natural, sem que você tenha que ficar preocupado com a opinião dos outros, com a aprovação dos outros, sem que você tenha que alimentar a sua necessidade em agradar. Entende? Que é um braço da sua baixa autoestima. É isso que eu quero que você entenda nessa aula. Então, a vida, por exemplo, saudável, a alimentação, quem que precisa mostrar uma rotina de academia, uma rotina de alimentação saudável? Quem vende, por exemplo, emagrecimento, tem vários outros casos. Então, contanto que você seja coerente, que o que você fala seja coerente com aquilo que você está entregando, está perfeito. É isso que eu quero que você entenda em relação à sua postura, para que você consiga jogar fora todas as dores que a gente conversou na aula passada. Em relação à sua postura nas redes sociais, é importante que você entenda isso que eu estou te falando agora. Bem-vinda, Van, bem-vindas as pessoas que estão chegando agora. Quem perdeu o começo da aula, tudo bem, fica gravado. Você pode assistir depois desde o começo, inclusive assistir a parte 1, que foi dada semana passada dessa aula, ok? E aí, qualquer um desses exemplos que eu te dei, né, para que você entenda esse raciocínio de coerência, as pessoas não são perfeitas nesses exemplos. Todas as pessoas, não importa o que é que você siga, o que é que você acompanhe, com quem que você estuda nas redes sociais, as pessoas ficam tristes, as pessoas se aborrecem, as pessoas têm oscilação de humor. Isso acontece com todo mundo, é extremamente normal. Então, abra mão de uma vez por todas dessa necessidade de perfeição e de perfeccionismo, porque isso não te ajuda, isso não é uma qualidade, isso é indicativo de baixa autoestima, de que você precisa se treinar emocionalmente, né? E isso vai prejudicar o seu negócio e não te ajudar no seu negócio. É importante que você entenda isso. Ok? Então, com esses exemplos que eu te passei, você já conseguiu estruturar na sua cabeça bem o raciocínio e derrubar todas as dores que a gente relatou na aula passada e barrar aí aquele ciclo prejudicial de consequências que alimentar aquelas dores vão causar no seu negócio e na sua vida, certo? E aí eu vou perguntar para você refletir com tudo isso que eu te falei. O seu trabalho, aquilo que você faz, está coerente com esse raciocínio lógico que eu te passei? Né? Você vive aquilo que você ensina e oferece? Você está sendo de verdade nas redes sociais, que essa é a única preocupação que você tem que ter?
Sim, anotando e colocando em prática tudo. Que linda, Van. O seu produto, o seu serviço. Gente, sigam a Van, porque ela tem, olha, a Van, eu gosto de citar os exemplos de Instagram super coerente. Eu falei do meu, eu falei da Jaque, eu falei, tô falando de Instagram, mas pode ser YouTube, pode ser qualquer rede social. A Van, ela também tem um estilo de imagem extremamente coerente com o negócio dela. Então, é muito bacana você pegar esses exemplos, se você tem todas as dores que a gente listou, para você entender como é que você deve seguir. Uso tudo, hein? É isso aí, você usa tudo mesmo. A Van é sex coach e é consultora de produtos sensuais. Então, e ela usa todos mesmo. É isso que você precisa entender. Você só precisa ser de verdade. Esquece todo o resto, joga fora todas aquelas dores que a gente conversou, porque isso não vai te ajudar no seu negócio. Então, se você, respondendo a pergunta que eu te fiz, se tudo que você vive está coerente com o seu negócio, perfeito. Agora, se não está, arrume o que precisa ser arrumado. Não com as crenças limitantes que a gente conversou na aula passada. Não olhando para aquela dor, não com insegurança, não com necessidade de agradar, mas sendo segura daquilo que você se propõe a fazer, sendo segura do seu propósito, né? E aí, arruma o que você tem que arrumar. Comece a passar a verdade, a sua essência, e abandona essa questão de corresponder às expectativas dos outros, ok? E nesse processo, vai ficar com você quem tem que ficar, vai se afastar de você quem não se conecta com o seu jeito, e tá tudo bem. Gente, eu falei isso na semana passada, eu já falei isso, se eu não me engano, em outras aulas. Profissional que faz o que você faz, seja na internet ou seja fisicamente, tem de monte. O seu jeito só você tem. O meu método de treinamento emocional, o Eu Sou Minha Melhor Escolha, só eu faço, porque tem minha alma. O seu jeito de trabalhar com o seu negócio, só você faz, porque tem a sua alma. E isso é mais importante. Boa noite, Hanna, bem-vinda. Depois você pode pegar o comecinho da aula. Então, isso é muito importante que você entenda, tá? E aí você abandona. Tendo essa consciência, tendo essa clareza, tendo essa segurança, você consegue jogar fora todas as dores que a gente conversou na aula passada, todas as minhocas que você escolheu enfiar na sua cabeça e parar de se envenenar com isso, ok? Então, não esteja nas redes sociais para agradar os outros, para agradar fulano, para agradar ciclano. Esteja porque você entendeu, existe um propósito, você escolheu o seu caminho, você sabe o que você está fazendo e você desenvolve os passos daquilo que você se propôs a fazer. Ponto. Isso é muito importante. Meu jeito é bem louco. Van, eu amo os seus vídeos. É que esse não é o meu estilo, mas eu fico olhando e falei, eu acho o máximo. Eu realmente gosto muito, você faz muito bem. Eu acho muito, muito legal mesmo. E aí, eu quero fazer umas provocações finais aqui. Não precisa derrubar o celular, né? Não preciso terminar a live jogando tudo fora. Eu quero fazer umas provocações, tanto para você que é seguidor, quanto para você que é profissional, tá? Pra gente finalizar essa aula, que começou lá na terça-feira passada, e quem não assistiu, precisa assistir para fazer sentido. Muito show a Van, a Jaque tá falando, a Van é mesmo. Tiro o chapéu e tô sempre indicando ela nos meus stories. Então, pra gente finalizar esse assunto, se ficou dúvida, só passar algumas informações importantes. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, tanto você que me pediu para trazer esse tema, quanto você que está assistindo, que se conectou com o tema e está assistindo a parte 1 e a parte 2 da aula, se ficou qualquer dúvida, depois deixa para mim nos comentários do vídeo, assim que finalizar aqui a aula, ele vai ficar salvo, deixa para mim nos comentários que eu te respondo. E se você tem outras dores, outras questões que você quer trabalhar também, escreve para mim, seja nos comentários das postagens, seja no direct, que aí eu vou trazer o conteúdo específico para você, tá bom? Então, finalizando essa aula, provocações para você, seguidor, refletir, para você entender, para a gente começar a curar aí essa relação em rede social de postura profissional seguidor, profissional cliente, e vai servir até para você que não vende nada, que não está nas redes sociais para um negócio, mas que fica querendo mostrar alguém que você não é. Fica preocupado com o que os outros vão achar do seu perfil e disso, daquilo. Isso também vai servir para você. Então, você que é seguidor, que é cliente, reflita sobre o que é um profissional competente para você.
O que é esse profissional? O que faz você se interessar por um profissional e começar a seguir? O que faz você seguir os conteúdos de uma pessoa, né? Isso é importante que você reflita. O que faz você ver valor naquilo que o outro está te passando? O que faz você ficar ansioso, ansiosa, esperando a próxima postagem, o próximo conteúdo e interagir com aquela pessoa, né? Será que é o estilo de vida, a imagem, aquilo que a pessoa tem para oferecer por trás das câmeras, ou é o conteúdo que ela está passando, ou se ela vende um produto, um bolo que seja, é a qualidade daquele produto. O que é que te interessa mais? Yarinha, minha amiga, bem-vinda, estamos no finalzinho, mas seja bem-vinda. Então, isso eu quero que você, cliente, seguidor, comece a se questionar. O que me faz admirar as pessoas? Por que é que eu estou seguindo as pessoas? É pelo estilo de vida delas, e aí se for pelo estilo de vida, eu vou me conectar com qualquer pessoa que passe um bom estilo de vida, independente se é fake ou se é verdadeiro. Ou você segue as pessoas, você se conecta, você as admira pela qualidade do que elas te passam nos textos, nos vídeos, nas postagens, ou qualidade do produto que ela vende. O que faz você se interessar por seguir alguém? E você que é empreendedor, que tem um negócio na internet, eu quero que você se questione. O que é que você pretende com o seu negócio? Eu te dei todo um exemplo, falei de mim, falei da Jaque, em relação te explicando o raciocínio lógico que você tem que ter com isso. Então, o que é que você pretende com o seu negócio? Eu sigo você pelo falando, eu sigo você pelo conteúdo, sua clareza, pelo amor que você passa. Você é linda! Obrigada, Van. Então, isso é muito importante de você entender. E quando você... e eu vou até devolver isso. Por que eu sigo a Van? A gente... É muito engraçado. A gente é parceira. Eu e a Van, a gente já deu palestra junto. Eu amo também trabalhar com a Van. Só que isso aqui não é joguinho de confete, não. Realmente a gente gosta do trabalho uma da outra. E devolvendo o que você está me falando, Van, eu sigo você porque eu acho o máximo o senso de humor com que você fala dos seus conteúdos, o seu estilo de passar as suas mensagens, a sua criatividade nas redes sociais, fora a competência que, se a gente não gostasse do trabalho uma da outra, não tinha feito workshops e palestras, né, como a gente já fez juntos várias vezes. E que eu tô morrendo de saudade, pós-pandemia a gente vai voltar aí presencial. Então, isso é muito bacana. Eu preciso entender o que é que me faz admirar a pessoa, o que é que me faz seguir aquela pessoa, tá? Você, empreendedor, quanto é que você se importa com a opinião dos outros? Faça essa análise, porque pode ser que isso ainda seja um peso grande para você, e aí você vai precisar se trabalhar emocionalmente em relação a isso, tá? Falei muita coisa sobre isso na aula passada, falo sempre sobre todas essas crenças, sobre todas essas dores. Então, é importante você entender, será que eu ainda me preocupo muito com a opinião dos outros? Quanto? Em que grau? Quanto é que isso está me prejudicando? Como é que eu vou me trabalhar? Tá? Extremamente importante. Quanto você tem certeza de quem você é e do que você faz? Lembra, a gente conversou isso na aula passada também. Se eu não tenho certeza do conteúdo que eu tô te trazendo, se eu não tiver certeza daquilo que eu te passo, daquilo que eu te ofereço, eu não vou durar aqui muito tempo. Qualquer opinião, qualquer crítica, porque a gente recebe elogios e a gente recebe crítica, ninguém agrada a todo mundo. Qualquer crítica que eu receber vai me abalar emocionalmente, vai me desestruturar, vai fazer eu repensar o meu negócio. Então, quanto é que você tem segurança de quem você é e do que você está oferecendo? Isso é fundamental que você se trabalhe, tá? Senão, toda a conversa que a gente teve desde a aula passada, da terça passada até aqui, vai pelo ralo abaixo, você não vai conseguir aproveitar nada desse conteúdo. A Yara falando, eu amo seu estilo natural, a sua conexão com os pets e, claro, o conteúdo Mara que você aborda de forma tão generosa. É um super combo. Gratidão, minha amiga, outra super profissional. Gente, eu falo, a gente receber dos seguidores elogios, dos clientes, das pessoas que a gente treina é muito gratificante, mas quando você pega um profissional top, que você admira, como é o caso da Van, como é o caso da Yarinha, e eles fazem um elogio que você sabe que é sincero, que você conhece a pessoa, não falaria em vão, aí o coração se enche de alegria. É muito gratificante, é muito gostoso isso. Outra coisa que você, empreendedor, precisa entender com o seu negócio: quanto que você vive a sua essência em verdade. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Quanto que você de verdade passa aquilo que você é, ou quanto você só fala para agradar.
quanto que você só é marionete nas mãos dos outros. Fundamental também que você tenha isso muito claro na sua cabeça, e isso vai fazer todo sentido e vai te ajudar, se você tem todas as dores que a gente vem conversando desde a semana passada, vai te ajudar a resolver isso dentro de você e seguir muito mais em paz no seu negócio, tá? Você, empreendedor, precisa entender também o que é ser competente para você, não é? O que é? Se você tem segurança do que você é, de tudo que a gente já falou, do que você entrega, por que você entrega, o que é ser competente para você, você não vai se deixar influenciar pelas críticas, pela opinião dos outros, pela instabilidade, pelo palpite de um, pelo palpite de outro. Você sabe o caminho que você está traçando. Você vai, como a gente comentou no começo dessa aula, ouvir o seu seguidor, ouvir o seu público, saber o que interessa para ele é importante, isso é uma coisa. Ser comandado pela opinião dos outros e ficar instável e inseguro por causa disso é outra completamente diferente, tá? Então você também precisa entender o que é ser um profissional competente para você. Se isso estiver estabelecido aqui dentro, você vai tocar o barco nas redes sociais também com muita tranquilidade. Ok? Últimas duas questões para eu te passar, você empreendedor. Qual é o seu conceito, então? Essa questão está muito ligada à anterior. Qual é o seu conceito de ser um profissional, de realizar um trabalho com excelência, tá? Qual é o seu conceito de entregar um trabalho com excelência? O que é para você ser um profissional de excelência? Isso tem que estar claro na sua cabeça. E quanto você se trabalha mental e emocionalmente, diariamente? Quanto você faz esse treinamento emocional? Quanto você sabe reconhecer as suas crenças, reconhecer as suas sombras? O que é que te trava para que você escolha a forma mais inteligente de agir, se acolhendo de uma forma amorosa, não se negando, não botando para baixo do tapete, não fingindo que você não sente aquilo. Quanto é que você se trabalha emocionalmente todos os dias? E se você tem dificuldade nisso, é só me contratar, não tem nenhum problema, esse é o meu trabalho. Me segue que você vai aprender a fazer isso. Eita, que porreta! Essa aula tá muito forte. Pois é, Yarinha, e essa aula começou na semana passada, onde eu dou sentido para tudo isso, né? Para esse tema do porquê ser perfeito nas redes sociais. Então, finalizando, tá? Amarrando tudo que eu te falei desde a terça-feira passada. Você não precisa ser perfeito nas redes sociais. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser aquilo que você se propõe. Se você vende um produto, um serviço, seja você. Tenha segurança de quem você é. Tenha segurança dos seus porquês, do seu conteúdo, da qualidade do seu produto. Não importa se você vende caneca, se você trabalha com desenvolvimento humano como eu, não importa. Tenha segurança do que você se propõe a fazer e por quê. Quando você trabalha sua autoestima, trabalha sua inteligência emocional, que a opinião dos outros não vai te abalar. Quando você fica instável por críticas, por coisas que estão comentando, é porque você não tem segurança de quem você é, do que você está fazendo, de quem é você na fila do pão, usando essa expressão, ok? Então, é muito importante isso, ok? Com isso, eu finalizo o nosso conteúdo. Depois que eu salvar aqui, encerrar a aula e salvar, se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa nos comentários do vídeo, que o que você fala agora não fica salvo. Deixa nos comentários do vídeo qualquer dúvida. Me fala, para você que assistiu a aula 1 e a aula 2, quanto que essa aula falou com você. Conta para mim quanto que essa aula te ajudou, que isso é extremamente importante. E a gente continua se vendo aqui ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas, com aula, com conteúdo de qualidade sobre treinamento emocional. Toda semana com um convidado novo, te trazendo também conteúdo de qualidade para que você não escute só a minha voz, para que você escute aí outros profissionais competentes no mercado, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. A aula da semana passada está salva? Sim, Arinha, todas as aulas ficam salvas, tá? Você pega, aqui no meu feed do Instagram tem todas as aulas, no meu feed do Facebook tem todas as aulas, no YouTube tem todas as aulas, então qualquer canal, todo o conteúdo fica salvo, gratuito, tá? Então você consegue assistir tranquilo, ok? Muita gratidão para você que fica comigo sempre até o final e a gente continua se vendo por aqui. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!